Amém, queridos? Vamos compartilhar uma palavra hoje de Deus. Então, vamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para falar. Deus sempre tem uma palavra, né? E ela nunca volta vazia. A palavra diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, ou seja, ela sempre carrega algo consigo, né? E creio que Deus quer falar conosco essa noite, tá? Então, prepara o teu coração, né? Para depois compartilhar a palavra que eu vou fazer perguntas, tá bom? Mentira, não vou fazer pergunta não. Sim, vamos ver. Irmãos, a gente, só antes de começar a compartilhar, eu queria passar o recado para vocês sobre a questão das lives, né? Alguém deve ter percebido que ontem não tivemos live, né? Então, ninguém disponibilizou ali o link, tá? Porque não vai ter mais, a princípio não vamos ter mais a live todos os dias, tá? Por quê? Porque nós já estamos retomando células e muitas células já estão retomando atividade, umas no prédio da igreja, outras nas casas, enfim. Né? Temos culto, estamos com 2 cultos à noite, né? E mais o culto da manhã. Então, nós vamos estar compartilhando o link da live só 2 vezes por semana, tá bom? Que seria na terça, tipo hoje, e quinta-feira. Terças e quintas nós vamos ter a live, tá? Então, não perde. São só 2, né? Então, a gente vai reduzir por enquanto. Depois, conforme, né, o Espírito Santo nos conduzir, a gente vai talvez aumentando, ampliando, ou talvez até nem exista mais, né? A nossa igreja a gente não faz igreja com algo engessado, a gente está sempre em constante mudança. O que não muda é a palavra, né? O evangelho continua o mesmo, Jesus permanece o mesmo, né? Só muda o nosso método, a nossa maneira de fazer igreja. E nós temos que estar aberto a isso, a mudança, ao novo de Deus, né? Para que a obra possa ser expandida, né? Que o evangelho seja alargado. Tá chegando bem a minha voz aí, pessoal? Amém. Certinho? Sim. Tá? Então, eu queria compartilhar, entenderam? Então, sobre as lives, só vai ter 2 vezes por semana. A próxima agora é quinta-feira, depois só na terça que vem. Amém? Tá bom. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês lá no Antigo Testamento, lá no livro de 1 Reis. Né? Quem quiser abrir, pode abrir aí. 1 Reis 17, nós vamos ler algo sobre a viúva pobre, uma das viúvas que aparece na Bíblia. Né? Nós vamos ler sobre a viúva de Sarepta. 1 Reis 17, capítulo 8. 1 Reis 17, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Né? Vamos lá. Isso aqui fala de um tempo, não estou lendo ainda, de um tempo do profeta Elias. Né? O profeta Elias foi antecessor ao profeta Eliseu. Né? Eliseu foi, na verdade, um discípulo de Elias. Eliseu também teve uma experiência como uma viúva, mas Elias teve anteriormente a sua experiência com a viúva. Né? Tudo sobre os olhos de Deus, tudo sobre o intermédio de Deus. Né? Então, essa passagem lá de 1 Reis fala de um tempo de escassez em Israel, onde o povo de Israel era governado pelo rei Acabe e tinha sua esposa Jezabel, que casualmente é que nós estamos falando agora nessa semana, né, sobre a igreja de Tiatira, onde fala do espírito de Jezabel. Mas eu não vou falar de Jezabel, tá? É só para falar que ele viveu nessa época. Né? Então, é uma época em que Elias estava refugiado, né, no vale de Querite, próximo à fronteira com o Rio Jordão. O profeta Eliseu ele profetiza algo sobre o reino, vai lá perante o rei Acabe e fala que viriam anos de grande escassez, fome, seca, né? E com isso ele enfurece o rei e ele tem que fugir, e Deus orienta que ele vá se refugiar no vale, né? E a palavra diz que ali no vale Deus supre ele de todas as necessidades. Ele bebe a água do rio, e a comida quem traz para ele são animais, são corvos, né? Que trazem para ele. Né? Então ele fica um determinado tempo ali. Isso é uma experiência que Deus propicia para Elias.
Só que chega um tempo que a escassez é tão grande, os anos se passam, porque o que ele profetizou realmente aconteceu, que o rio seca, ele não tem mais de onde beber. Né? Não adianta trazer o alimento se não tiver água. Então Deus fala com ele, e aí entra a viúva na história, certo? Então quando ele vai para essa terra onde está a viúva, ele está saindo de um lugar de escassez. Talvez ele esteja procurando algo melhor. E Deus sempre tem o melhor para nós. Né? Às vezes Deus nos tira de uma situação ruim, e às vezes a gente acha que sai de uma situação ruim para uma pior. Não, às vezes não. Sempre as coisas cooperam, as coisas de Deus cooperam para aqueles que creem nele. Né? Então, a palavra lá em 1 Reis fala, no capítulo 17, versículo 8, diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: vai até Sarepta, que pertence a Sidom, e fica por ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então Eliseu obedece a palavra do Senhor. Então ele se levanta e vai a Sarepta. Chegando na entrada da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele o chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Ele já chega e já dá uma ordem para a viúva. Ele nem se apresenta para a viúva, ele já dá uma ordem: me traz água de beber, porque ele estava em viagem, né? Indo ela buscar a água, ele a chamou e disse novamente: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, nós vamos ler até o 16, tá? Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nada cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, ou seja, 2 gravetos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo e então morreremos. Olha o estado de miséria e calamidade que essa viúva estava. A viúva na Bíblia, ela simboliza a escassez, necessidade, privação, porque as viúvas elas eram pessoas desamparadas na época. Não havia lei que amparasse viúvas, filhos pequenos ainda. E as pessoas não se davam casamento com viúvas naquela época. Né? Eli, o que eu te disse, mas primeiro, fora, o Senhor de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover na terra. Ela fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou e na botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Amém? Bom, o que aconteceu aqui nesse cenário? Né? O livro de 1ª e 2ª Reis, ele está recheado dessas histórias, né? Histórias reais de fatos que aconteceram, né? E que isso nos traz uma bagagem de ensinamento e sabedoria para os dias de hoje, certo? Então, essa passagem, nós temos uma passagem parecida com essa, que é a viúva, só que não com o profeta Elias, com o profeta Eliseu. Na outra fala do azeite, que não faltou. Aqui fala da farinha e do azeite, que não faltou. Né? Então, e uma marca assim do servo que a gente pode perceber de alguém que é servo de Deus é que ele é obediente. Né? Ele é obediente e ele é alguém que teme ao Senhor. Né? Essa viúva mesmo, ela não sendo judia, né? Pelo que ela falou aqui, pela atitude dela, dava a entender que ela cria, que ela acreditava no Deus de Elias, porque ela disse, segundo o teu Deus, ela fala, né? Eu não tenho nada na minha casa. Mas ela, mesmo assim, ela lançou
a fé sobre as palavras do profeta, do enviado de Deus, que chegou e lançou a palavra, ela creu, aquilo entrou no coração e ela viu acontecer. Ela não só entrou no nível, como o pastor falou domingo, só na mente. A palavra não tem que entrar somente em nível de alma, de mente, ela tem que entrar no nível de espírito, ela tem que estar encravada no teu coração, para ela gerar efeito e produzir em ti algo de Deus, né? Então você tem que estar com o coração aberto, né? E tem que ter amor no falar também. Se você quer que alguém entenda o que você diz, se você quer que as suas palavras elas entrem, né, de fato no coração de uma pessoa, fala com palavras de amor para aquela pessoa, sem condenar, sem acusar, sem ver os defeitos, sem ver a situação, apenas profetiza, fala, né? Você também, hoje nós somos profetas de Deus. A era dos profetas como Elias, Eliseu, Isaías, essa era já se foi, né? Hoje todos nós somos livres para profetizar, para falar, para encorajar as pessoas. Amém? Então, o que Elias faz? Ele chega, ele dá uma palavra de encorajamento para a viúva, né? Então, quando Deus manda ele para ser cuidado com uma viúva, isso não soa assim muito romântico, muito heróico, né? É muito melhor tu dizer, foi sustentado por corvos, olha só. Aí agora tu dizer que foi sustentado por uma viúva, mas ele foi crendo em Deus, né? Ele foi crendo no Senhor, né? Talvez ele nem imaginou a situação da viúva. Ele nem pensou. Ela podia ser rica, ela podia ser pobre, né? Hoje em dia podia ser uma viúva aposentada, né, do exército, bem de dinheiro, não, mas não era uma viúva bem pobre, né? E ela não tinha nada. E Elias percebeu isso na chegada, ele já viu de cara que ela não era aposentada, que ela era uma pessoa desprovida de recursos financeiros e era uma pessoa que o futuro dela não era um futuro bom, porque ela, além disso, ainda tinha um filho doente, né? Então, a palavra fala disso. Então, ele lança uma palavra e diz, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não acabará, nem da botija o azeite faltará, até o dia que o Senhor fizer chover na terra, porque estava seco mesmo, estava muito seco. E ele disse para ela, creia que não vai faltar. E ela creu, e ela foi e fez, e a farinha não terminou nunca, e Elias ficou por alguns dias ali, porque ele tinha algo muito importante para fazer depois. Elias tinha uma missão mais importante ainda. A partir daqui, ele ia enfrentar algo muito pior, né, do que ele passou, que é passar um tempo no vale, sozinho. Depois ele ia enfrentar a maldita, né, Jezabel. Depois desse cenário todo aqui, ele estava sendo treinado e testado também para enfrentar a rainha, a mulher de Acabe, né? Isso aqui serviu para ele como um ensinamento, como um treinamento para ele também crer, né, que o Senhor era possível de fazer algo sobrenatural. Porque assim, todas as coisas elas são possíveis, né? Desde o momento que você crê, para Deus tudo é possível. Então, e a palavra diz que para aquele que crê também tudo é possível, né? Quantos creem nisso? Se eu creio em Deus e Deus é o Deus do impossível, eu tenho que crer no impossível, naquilo que os olhos não vê, naquilo que o mundo não acredita, mas você acredita, porque você creu nele, né? E sobre a palavra dele você lançou a sua vida, né? Então Elias foi, e ele realmente foi sustentado por uma viúva que não tinha nada. A viúva só fez o papel de dar o sustento, mas o sustento não, o sustento veio do Senhor, o sustento veio de Deus, né? Então a gente também pode usar dessa palavra que a gente pode utilizar tudo aquilo que Deus nos dá, todo recurso que Deus tem colocado nas nossas mãos, tudo aquilo, todo conhecimento, né, que a gente tem, toda a nossa disponibilidade financeira também, nossos bens, nossa casa, nossa família, nós colocarmos à disposição do reino, à disposição de Deus. Porque, na verdade, quem vai dar o sustento, quem vai multiplicar é Ele. Ele é que multiplica. Então, que a gente possa usar nossas coisas para servir a Deus, porque assim as nossas possibilidades vão multiplicar, né? A nossa generosidade vai ser abastecida, reabastecida diariamente, assim como a panela daquela viúva, que creu e ela viu acontecer algo que ela nunca tinha visto, né? Então a viúva ela obedeceu as palavras do profeta, creu em Deus e toda a casa dela foi abençoada. Não só ela, toda a casa.
Tá? Essa palavra é para ti também. Tá? Talvez a tua casa toda não creia ainda na palavra, tem pessoas que não creem, talvez até te critiquem, né? Talvez até zombem de ti, mas a palavra diz, quando um crê, toda a casa é abençoada. Amém? Ali a viúva creu e toda a casa, o filho dela, e a palavra continua também, eu não li, mas a palavra continua dizendo que o filho dela acaba morrendo, né? Ela morre e por um determinado momento ela fica decepcionada com Elias. E a palavra diz que Elias pega o filho, leva até o quarto de cima da casa e lá ele ressuscita a criança e traz de volta. Né? Então isso serviu também, se ela viu algo poderoso a multiplicar a farinha e o óleo, ela viu algo muito mais grandioso que foi o filho dela ressuscitar. Tá vendo? Deus fez multiplicar o milagre na casa dela. Deus fez aquilo que era pouco virar algo muito maior. O que era mais importante para ela, o alimento ou o filho? Né? E Deus supriu ela em todas as suas necessidades. Amém? Amém. Então, pode haver tanto escassez ou seca, mas o privilégio da gente é de crer, né, que a bênção de Deus ela está em todos os momentos. Né? A gente passa por um momento de crise aí, crise sanitária, crise na saúde, crise mundial, só que se fala isso e não dá nem para ligar a televisão mais, mas tu tem o privilégio de estar crendo num Deus do impossível bem nessa época. É agora que Deus se manifesta, é na nossa fraqueza que ele se fortalece, né? É na nossa necessidade que ele se torna grande. Né? Outra coisa, assim, nós temos que observar Cristo em todas as coisas. Né? Em tudo que nós tivermos envolvido, Jesus ele deve ser o centro de todas as coisas. Se nós olharmos essa passagem da viúva, Jesus ele está presente ali. A figura de Jesus está simbolizada, né, nos detalhes daquela história, daquela narrativa ali. Até não se sabe quem escreveu o livro de 1 Reis, a Bíblia não... Né, os historiadores, os pesquisadores não conseguem identificar quem escreveu, mas a pessoa que escreveu, ela falava muito de Jesus aqui. Né? Se tu observar, quando ele entra na cidade e ela está juntando lenha, e ela fala que, deixa eu achar aqui onde é que está, ela diz assim, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. 2 cavacos, o que é 2 cavacos? São 2 pedaços de lenha, são 2 gravetos. O que se faz com 2 gravetos? O que se faz? Consegue assar um pão com 2 gravetos? Né? Você consegue, na verdade, 2 gravetos simboliza o quê? A cruz. 2 gravetos simboliza a cruz. Jesus está envolvido nessa história, que a cruz está presente nessa história. A gente sabe que quem tem a cruz, quando você tem a cruz, você tem fartura. Quando você tem a cruz, você tem saúde. Quando você tem a cruz, você tem vitória em todas as coisas. E você tem paz plena. Né? Que se você tem a cruz, você tem acesso ao Pai, por intermédio de Jesus. E se você tem a cruz, você se torna igual ao Filho. Amém? Então, Jesus está presente, eu vi através desse fato. E outra coisa também que a farinha e o azeite simbolizam a farinha é Jesus, o azeite é o Espírito Santo de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Todos creem nisso? Está mais que certo. E o azeite é o Espírito Santo. O azeite aponta para a igreja, para a noiva, né? Para as lamparinas. O azeite nunca vai faltar. Se você se alimenta de Jesus, do pão vivo que desceu do céu, o teu azeite não faltará. E quando Jesus chegar, você não vai estar desprevenido, você vai estar preparado, né, para esse casamento que vai ocorrer. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O Espírito Santo te convence, né, e te mantém firme, né, no propósito. Amém, querido? Então, a cruz, Jesus, quando ele assumiu a cruz, Jesus ele se fez pecado para que você possa ser tornado justiça de Deus. E Jesus ele também se fez enfermo para que você tivesse saúde. Aquele filho dela retornou à vida. Né? Jesus ele se fez adversário de Deus para que você fosse feito filho. Amém? Quando ele estava na cruz, ele também se fez pobre para que você fosse enriquecido nele.
né? Ele se fez condenado para que você não tivesse mais condenação sobre os seus ombros, né? Na cruz Jesus venceu, na cruz Jesus venceu também todos os poderes do inferno, para que você não precise nem mais lutar contra o diabo, que ele já é um derrotado. Saiba disso. Jesus, e o diabo nunca vai conseguir atingir o que você é, ele nunca vai conseguir tirar você da posição que você está. Ele vai sempre tentar interferir naquilo que você faz, né? Mas hoje você está posicionado, você é a justiça de Deus, você é filho de Deus. Isso ninguém pode mudar, nem o diabo pode mudar isso. Amém, querido? Então, creia nessa palavra, né? Creia que em meio a tudo que acontece, né, existe um Deus por ti. Existe um Deus que ele se entregou por ti, sem nada que você tivesse feito por isso. Porque essa relação não é entre nós e Deus, é entre Jesus e Deus. Amém? Você hoje está inserido nesse triângulo, nesse amor perfeito, porque Jesus abriu a brecha para você entrar. E hoje você está nisso, mas não tem nada a ver com nós. Nós estamos só desfrutando daquilo que Jesus conquistou. Amém? Então, nós aprendamos a enxergar Jesus em tudo. Jesus estava presente aqui, Jesus está presente em outras histórias, Jesus está presente principalmente na tua vida. Tá? Talvez se você não percebeu ainda, né, saiba que Jesus está ali, né, e a cruz continua sendo o marco divisor, né, da história. Amém, queridos? Gostaria de falar alguma coisa, o irmão Jefferson, o irmão Marcos? Gostaria de dar uma opinião? Amém. Ali, quando a gente vê ali, né, a palavra que o irmão leu ali, né, ali quando fala da viúva ali, né, talvez fosse algo ali que o profeta pediu que era muito importante para ela, né, a viúva pobre, né, então tudo que ela tinha era aquilo ali, então aquilo ali a gente vê que era algo importante para ela. Daí a gente vê experiências, né, que tem ali, né, outras experiências ali que nem Abraão, né, teve algo que Deus também pediu que era algo muito importante para ele, né? Então a gente vê que são parecidos, né? São histórias parecidas, né? São fatos ali parecidos ali, e isso aponta para nós também, né? Que por muitas vezes o Senhor vai pedir algo para nós, talvez que nós damos, né, uma importância, talvez, né, a gente dá uma importância grande para aquilo ali, né, talvez o Senhor um dia vá pedir isso também, mas tudo isso vai falar do nosso coração, né, é tudo uma questão de provar o coração, né, então ali a questão da viúva, né, foi provado o coração dela, a questão de Abraão foi provado o coração dele, né? E para nós também muitas vezes nós vamos passar por algo parecido a gente sabe que tudo é a questão do coração, né? Todas as coisas que a gente faz, né, para o Senhor ali ou faz, né, em prol da igreja, de eu agora me doar, tudo fala do coração, né? Então, por muitas vezes você vai passar por experiências ali, né? E essa palavra ela é poderosa, né? E ela ali, ela pôde crer naquilo ali, né? Ela fez aquilo que o profeta pediu, né? E a vida dela ali, né? A gente sabe que foi, né? Algo aconteceu ali poderoso, né? Sobre a vida dela. Então, quando nós vamos dizer assim, que entregamos o nosso coração, né? Naquilo que Jesus ele está pedindo, nós recebemos algo, né? Nós recebemos vamos dizer assim, que uma recompensa daquilo ali, né? E é como a gente vê ali a questão de Abraão, né? A questão aí também da viúva pobre. Amém? Amém. Quero só compartilhar algo, né? Que a gente tem vivido nesses últimos dias aí, né? Algo que o pastor, né? A gente entrou nessa semana agora falando ali sobre, né, a igreja de Tiatira, né? E se nós formos pensar,
né, com esse olhar assim, ó, que ali fala do espírito de Jezabel. Na verdade, é de a gente de fazer uma idolatria, né? E ali a gente pode ver que nem o Jefferson compartilhou ali sobre, né, Abraão, que Abraão ele tinha pedido, né, um filho para Deus. Deus tinha dado essa promessa para ele. E só que depois que ele ganhou esse filho, Deus pede então com que ele vá lá e sacrifique esse filho então. Só que na verdade ali ele pediu aquilo ali só para simplesmente para provar o coração de Abraão, para ver como é que estava o coração de Abraão, o que Abraão estava idolatrando, né? Então ali Abraão foi lá e ia sacrificar, né, realmente o seu filho lá, para mostrar para Deus que ele não estava colocando em primeiro lugar o filho dele, mas ele estava colocando em primeiro lugar, era Deus que ele estava colocando em primeiro lugar. E aí a gente pode ver o nosso coração, né? Deus, na verdade, ele quer que a gente coloque ele em primeiro lugar. A gente não venha a trocar as coisas espirituais, as coisas celestiais, pelas coisas que o mundo possa nos oferecer. Hoje, muitas pessoas, elas idolatram seus carros, idolatram suas casas, suas famílias, né? Colocam em primeiro lugar o trabalho, né? Quantas pessoas acabam colocando em primeiro lugar o trabalho e em vez de colocar o Senhor em primeiro lugar. E a palavra de Deus, ela nos diz, né, que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça dele, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Então, em vão, né, será nós trabalharmos demais, em vão será nós cuidarmos, zelarmos demais pelas nossas coisas, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não guardar. A gente sabe que toda a provisão, toda a bênção, né, é o Senhor quem coloca sobre nós. Nós somos abençoados porque o Senhor tem o prazer em nos abençoar. E esse é um tempo que nós temos vivido isso, né? É um tempo de nós estarmos vivendo a abundância. Hoje o mundo, né, com a situação da pandemia, com a situação vamos dizer assim, da crise que por muitas vezes as pessoas estão amedrontadas, assustadas com que esse coronavírus ele tem colocado sobre as pessoas, né, medo, tem colocado sobre as pessoas ali um pensamento de que as coisas não vão dar certo. Mas para nós que cremos, a gente está vendo que o Senhor está abrindo portas cada vez mais, né, fortes diante de nós. A gente tem visto irmãos se tornarem, né, cada vez mais, vamos dizer assim, empresários cada vez mais fortes. Aqueles que tinham ali uma loja, né, eles estão abrindo filiais, eles estão prosperando cada vez mais. E isso tudo fala, né, de nós ouvirmos a voz do Senhor, de nós buscarmos as coisas do Senhor, de nós crermos naquilo que o Senhor tem para nós. A gente sabe que toda a provisão, toda a bênção de Deus, ela foi liberada sobre as nossas vidas. Né? Amém. Deus, ele disse, né, para Abraão que da descendência dele iriam sair muitos e através da vida de Abraão, né, ele seria a bênção na vida das pessoas. E assim tem sido. Né? Nós somos descendentes de Abraão e nós fomos chamados para sermos bênção na vida das pessoas. Isso fala de nós ouvirmos a voz do Senhor. É que nem, né, o irmão Elcio, ele compartilhou no início ali, né, que Deus disse que era para ele ir até um lugar, né, para o profeta ir até um lugar lá, que lá iria ter uma viúva, né, que ela iria, né, então servir algo para ele, iria cuidar dele. Né? Isso fala de nós ouvirmos a voz do Senhor, de nós crermos naquilo que o Senhor tem para nós. A gente sabe que o que Deus tem para nós, que tem para nós que somos os filhos, né, são as melhores coisas. E lá no finalzinho, né, se nós formos olhar lá no finalzinho do que diz, né, para a carta de igreja ali de Tiatira, diz, né, que aqueles que tenham ouvidos para ouvir ouçam, né, o que o Espírito diz, né? Isso aí só quem vai poder ouvir somos nós, que já cremos no Senhor, que temos a vida de Deus habitando dentro de nós. E aí, quando a gente crê nisso, né, a gente não vive mais pelos nossos olhos naturais, mas a gente crê naquilo que é espiritual, naquilo que é celestial, naquilo que foi colocado dentro de nós. Né? O Espírito Santo ele foi colocado dentro de nós. E ali onde o Espírito Santo habita, onde Jesus habita dentro de nós,
né? A gente sabe que isso nós temos o poder para fazer qualquer coisa. Tem uma passagemzinha que fala ali, né? Que Jesus, na verdade, ele vai nos dar autoridade para nós comandarmos, para nós governarmos sobre as nações. Nossa, isso de governar sobre as nações fala de nós termos o poder para fazer tudo o que nós desejarmos fazer. Por quê? Porque quem vai colocar esse poder em nós, né? Cristo, que ele já colocou, que é o poder do Espírito Santo. Isso fala de nós permanecermos. Aos vencedores ele vai dar, né? Aos vencedores ele vai dar esse poder. Ele vai dar essa autoridade para governar sobre as nações. E isso não é nós governarmos, né, agora, simplesmente agora, mas é nós governarmos quando houver ali a tribulação, a grande tribulação, mas não é somente lá, é para que a gente possa governar hoje, né? Onde o Senhor ele nos colocou é para que a gente venha a governar e não sermos governados, nós não sermos colocados debaixo de autoridades naturais, né? É que a gente possa viver, né, abundantemente aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Então, Amém. Amém, passa a querido. palavra, irmão Elzo, então, aí, para que ele possa... Eu só vou ler um trecho aqui de João, para nós compartilharmos da ceia, onde João fala sobre a importância de compartilhar do corpo de Cristo. Ele fala assim, já está acabando o tempo. Se acabar o tempo, os irmãos podem compartilhar em casa a ceia, né? Quem for compartilhar. Eu vou ler, nós vamos orar então, vamos cear, amém? Diz ali, Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Da mesma forma que eu vivo por causa do meu Pai, quem se alimenta de mim vive por minha causa. Amém, queridos? Amém. Então, quem compartilha do corpo e do sangue terá vida eterna, e Jesus promete para você que você será ressuscitado no último dia. Amém? Vamos orar pelo pão, então. Pai, te damos graças, Senhor, pelo pão, pelo corpo que foi ferido, foi traspassado, foi levado, Senhor, à cruz até o último limite, Pai. Oramos pelo teu corpo que foi dado por nós para que nós não sofrêssemos, para que nós não tivéssemos, Senhor, acometidos, Pai, de doenças, Pai, acometidos, Deus, daquilo que, Deus, que tu já levou. Eu creio que o teu corpo, Senhor, representa, Pai, a vida plena e eterna, Pai, do nosso ser. Oramos também pelo vinho, oramos pelo teu sangue que purificou e lavou-nos de todos os pecados, livrou o Senhor de toda a condenação, tirou-nos, Senhor, Deus, o fardo que estava sobre nós, está sobre ti, Deus, e nós vivemos a vida plena e eterna contigo, Pai. Agradeço pela vida dos irmãos, agradeço pela nossa igreja, crendo, Pai, que grandes coisas virão, porque nós cremos, Pai, assim.